Está no ar mais um episódio do podcast Bora Rampar, um projeto da Chianca para falar sobre tecnologia, inovação, empreendedorismo, criatividade e hoje, parte fiscal das empresas com as contadoras maravilhosas que daqui a pouco você vai conhecê-las. Eu sou Lila Azevedo, host e diretora de experiência do Bora Rampar e da Chianca Softwares. Estou aqui com ela, Daniela Chianca, sou diretora de operações da Chianca Software. Estou muito feliz de estar aqui no Bora Rampar, né? A gente tem gerado aí muito conteúdo de gestão para você que é empresário, para você que é empreendedor. Então procura aí outros episódios também para você conferir, que vale a pena você estar se capacitando sempre. E hoje a gente vai falar de um tema que a gente acha o quê? Chato, burocrático, difícil. Técnico, difícil. E a gente vai desmistificar tudo isso com duas contadoras maravilhosas que eu vou deixar elas se apresentarem aí para vocês conhecerem ainda mais essa energia incrível de contadoras que vão quebrar todos os paradigmas da contabilidade hoje para vocês. E para quem acha que contabilidade é difícil é porque não conhece elas, viu? Vou deixar elas se apresentarem para vocês entenderem a energia que vai rolar nessa sala hoje. Sejam muito bem-vindas ao podcast. Muito obrigada. Bora, né? Bora. Eu sou Terezinha Carvalho, para mim é uma honra, eu estou muito feliz pelo convite. Acho que vocês definiram muito bem a visão do que não está trabalhando com contabilidade, como ver a contabilidade. Para mim, a contabilidade é leve, muito tranquila. Eu entendo a contabilidade assim como a profissão que foi destinada para mim. Então, muita gente pergunta, o que você faria se não fosse contador? Eu seria contadora de novo. Então, eu vejo isso, é normal, mas eu acho que é muito importante a gente desmistificar isso. Então, obrigada pelo convite, eu espero que eu possa contribuir hoje. Obrigada pelo convite, meu nome é Lana, sou contadora de formação, sou uma das sócias da Tríade de Contabilidade e para mim é um prazer estar aqui com vocês, só com mulher top, né? Duas empreendedoras que eu admiro muito e uma empreendedora, colega de profissão, contadora que eu super admiro, para mim é uma honra estar aqui, muito obrigada pelo convite e eu espero que eu também possa contribuir um pouquinho com essa conversa que a gente vai ter aqui. Espero que a gente consiga ajudar muitos empreendedores que assistam esse podcast e consigam aplicar alguns pontos que a gente vai falar aqui hoje no seu negócio. Bora rampar. Nessa época de final de ano, acho que vocês estão com a mente fervendo, né? Uhum. Porque o que mais tem é pessoas procurando vocês, empresas, gestores, procurando vocês para tirar dúvidas, para organizar a empresa de forma geral. Uhum. Como é que a contabilidade se torna uma aliada da empresa durante todo o ano e não só em dezembro, na hora do fechamento? Adorei a pergunta. Eu acho que todo mundo devia escutar isso que você falou agora, viu? Assistam esse podcast, galera. Acho que todo empreendedor ele deve se preocupar com isso, porque esse final de ano tem muitas obrigações, né? Tem décimo, tem os impostos sobre isso, tem a decisão se você vai permanecer na tributação que você está, se você vai migrar de tributação. Se é importante você continuar no Simples, porque as pessoas acham que o Simples é o resultado de todos os problemas para as empresas que faturam até 4 milhões e 800. Não é verdade. Existem muitas outras opções para quem trabalha na micro e pequena empresa. Então, o Simples não é a solução de tudo. Então, eu acredito que essa época de dezembro é uma época importante para que você procure o seu profissional de contabilidade e converse com ele sobre a análise do seu negócio. Acho fundamental isso que você falou. Mas eu acho que durante o ano, o profissional de contabilidade, nós estávamos conversando, mudou muito. Então, nós não somos mais aqueles preenchedores de guia. Então, eu acho que é muito importante que o empresário saiba que ele pode conversar com seu contador sobre a sua gestão em todos os meses. Eu vou adquirir um equipamento, eu estou pensando em alancar minha receita colocando uma outra atividade e não fazer isso e depois nos procurarmos. Então, eu acho que essa prevenção ela é extremamente importante e ela deve ser o ano inteiro, né? Então, eu lá na minha empresa, a gente tem tenta fazer um cronograma de conversar com os clientes, pelo menos a cada 3 meses, eu sentar com o cliente e entender o negócio dele, como é que está estoque, né? Que vocês que sabem muito bem disso, que é um grande problema das empresas em geral, né? E o sistema contribui muito com isso, então é muito importante que a gente faça esses acompanhamentos. Então eu acho que sua pergunta foi essencial. Eu acredito que é um período de que o empresário ele não pode só pensar em festa.
é importante também, claro, né? Mas é importante ele pensar no negócio dele como gestão para o ano seguinte, e a contabilidade tem que estar próxima. Eu concordo com tudo que você falou. Eu acho que é um momento mesmo crucial para um empreendedor ele ter ao seu lado um profissional que consiga entender tanto da parte técnica quanto daquele nicho de mercado que o cliente atua. Por isso que é importante o nicho que o contador atende. Às vezes você um cliente uma empresa procura um contador, mas o contador ele não conhece aquele mercado específico. E aí a gente estava até comentando sobre isso, que você tem algumas segmentações específicas, a gente atua com outros, e isso é muito importante, porque quando a gente monta um planejamento estratégico para um cliente, nessa mudança de regime tributário, é entender como o negócio vai se comportar no ano seguinte. A gente tem alguns clientes, inclusive dezembro é um mês que a gente está fazendo esses planejamentos com alguns clientes, porque durante o ano de 2022, eles estavam em um regime, por causa de uma série de fatores, precisaram migrar em 2023 para outro regime, mas em 2024 a projeção de cenário já é diferente para essas empresas, então talvez seja melhor uma outra mudança de regime ou a permanência no que já está. Esse momento, ele é crucial, por quê? Porque a carga tributária, ela influencia muito no resultado do negócio. Sim. Então, a gente conseguir ter essa visão da empresa a médio e longo prazo, e a gente conversar com o empreendedor passar essa visão dele de projeção para o ano que vem, é extremamente importante para que a gente consiga mensurar. Até com relação a, de repente, não só a mudança de regime, mas a formação do preço, como é que foi o resultado durante esse ano, será que o preço do produto ou do serviço que o cliente vende ou presta está coerente com o resultado que ele quer? A gente sabe que vai ter mudança na carga tributária dos negócios agora em 2024, aqui no estado da Paraíba e em vários outros estados, e isso vai influenciar consideravelmente nos negócios. A gente sabe que no final das contas quem paga a conta é o consumidor final, né? Sim. Mas as empresas precisam ter um planejamento com relação a isso. Porque se o preço de venda ele não for formulado da forma correta, o negócio ele fica insustentável com a elevação da carga tributária. O que seria lucro se torna prejuízo, né, Lana? Exatamente. Eu costumo dizer e costumo pensar que o sistema de gestão, então, tipo, que a Chianca é o cérebro da empresa e a contabilidade é o coração. Os dois têm que andar interligados o tempo todo. E por que eu perguntei logo no início, logo de cara, né, esse acompanhamento mensal e não essa preocupação só em dezembro. Porque no cenário, de forma geral, o que é que eu enxergo muito, e vários dados já comprovam isso, é que os gestores, as empresas, elas se preocupam mais na hora do rush mesmo, na hora do aperto. Então as pessoas, elas vão se preocupar em organizar seu estoque, em fazer um balanço, em deixar seu inventário da forma correta quando a fiscalização bate. Isso é triste. E do lado de cá, trabalhando com experiência do cliente, tendo um sistema que é completo em gestão e em parte fiscal, e deixando o meu cliente completamente tranquilo sobre isso, a gente faz um trabalho, né, quase mensal para tentar fazer com que o cliente adira a isso, né? Tem aderência a isso, mas é muito difícil. Porque, na verdade, eles se preocupam apenas com, muitas vezes, né? Se preocupam apenas na hora que o negócio aperta. Dani, eu acho que o sistema e a contabilidade é como o sistema contabilidade jurídico. Eu não acredito que uma empresa que ela não tenha um bom jurídico, uma boa contabilidade e um bom sistema, ela funcione, entendeu? Sim. Eu acredito muito nisso. E aí eu queria fazer uma pergunta a você. Oxe, eu tô sendo tirou o jogo, vamos embora. Adoro essa né? Mas ela me iniciou perguntando a nós duas como é que vê essa previsão do cliente, né? Sim. E como é que você, com a Chianca, como é que você trabalha em conjunto com esse contador nesse processo? Sim. A gente se preocupa muito em atender a gestão do negócio de forma geral, e a gente sabe o quanto a contabilidade é algo essencial. Então, muitos clientes nos procuram porque estão
estão com a contabilidade péssima, estão sem dados para isso, não conseguem gerar arquivo fiscal, o estoque bagunça. E aí a gente, acho que gestão é colocar ordem, né? E nunca será caro para o seu negócio investir em gestão. Então, quando o cliente entra na Chianca, a gente faz essa jornada, né, de organizar estoque, de fazer o direcionamento e entender que a contabilidade é um braço importantíssimo e que está dentro do software de gestão, né? Então, antigamente eu via uma contabilidade muito descentralizada. Parecia que a contabilidade não conversava com a gestão. Sim. Os relatórios o balancete não parecia que era a realidade do fluxo de caixa. Eram coisas como se fossem dois mundos distintos, né? E hoje a gente tem essa aproximação de dados que está aí para ajudar. Então a gente tem uma pessoa especialista em contabilidade hoje na Chianca, que ela faz todo esse acompanhamento dos SPEDs, dos arquivos fiscais, dos inventários, né? Todas as dificuldades que os clientes possuem nesse sentido. E assim, é um processo de educação, né? De educação, de entender que isso é importante, de educação de que o cliente é entendedor do negócio dele, que ele precisa entender como funciona a contabilidade internamente. E aí a gente trabalha muito essa parceria com os contadores, né? Faz muitas reuniões com contadores. A gente tem uma pessoa full time, exclusiva, para estar atendendo essa necessidade, né? No desenvolvimento também, a gente tem pessoas especializadas nesse conhecimento de contabilidade, porque o sistema faz tudo automático. A gente faz notas fiscais de importação, de exportação, os SPEDs. Então, tem todas as nuances necessárias contábeis para a gestão dos negócios. O sistema já está pronto, né? Emissões de arquivos de MDFE, todos esses documentos que são necessários para transitar mercadorias, tudo isso já é gerado de forma automática dentro do sistema. Se você acessar lá o meu WhatsApp, tem assim, viver, a vida é para ser vivida. Eu vou mudar e vou botar a sua frase e vou colocar lá entre parênteses você. Gestão é colocar ordem. Nossa, ninguém definiu tão bem gestão como você. Vou colocar lá, gestão de Chianca. Que massa, eu acho que é fundamental isso, né? E se a gente puder definir numa frase, você disse tudo no início da sua frase. Gestão é colocar ordem. Eu acho que é isso mesmo, né? Parabéns. Obrigada, viu? E a gente vê isso que a gente dá para colocar ordem, não de uma forma ruim, chata, ou quando já ocorreu o auto de infração, muitas vezes o cliente já chega desesperado, mas de uma forma preventiva, né? Então, o papel desse especialista, né? É justamente já antecipadamente ensinando o cliente a não acumular prazo de arquivo, né? O envio é feito automático, já para não perder prazos. Então, a gente usa tecnologia para facilitar, né, a tomada de decisão. Tem um dado do Conselho Federal de Contabilidade que fala que informações contábeis, né, uma gestão contábil ajuda a 86% ter um resultado melhor na decisão do gestor, do empreendedor, né? Então, quanto isso é essencial? E é um processo educativo, né? Sim. Como você mencionou, a gente sente essa dificuldade também na ponta, porque quando o cliente ele vem, eu sempre costumo falar que o cliente, ele não é um CNPJ. E eu sempre levo isso para a minha equipe. Não é um CNPJ, é um CPF que tem um sonho de empreender em algo, que quer sanar a dor de alguém no mercado, na sociedade, e que tá ali por um propósito. Ele quer abrir um negócio por causa de um propósito. E aí, ele não necessariamente ele sabe o que tem por trás de um CNPJ. Desde o momento da abertura até o momento que a empresa está consolidada, a gente leva essa educação, a gente faz esse processo de entrada do cliente, esse processo educativo, para explicar que ele precisa de um software, que o software não é só para cumprimento de obrigação fiscal, mas que é um software para que ele consiga ter todas as informações do negócio ali. Imagina uma empresa um empreendedor que tá abrindo uma franquia, e aí a ideia dele minimamente não é estar sempre sendo escravo daquele negócio, é colocar o negócio para rodar, que ele consiga ter pessoas boas, para que ele também consiga investir em outras coisas, para que ele tenha outras frentes. Mas quando ele não tem essa gestão na mão, quando ele não consegue ter os dados, as informações do negócio, ele pode simplesmente ser roubado, ele pode passar por situações que ele não vai ver porque ele não tem aquilo em um lugar.
específico, que seria um sistema de gestão. Então, o controle de estoque, o que entra, o que sai, como é que está o estoque, contas a pagar, contas a receber. Se ele não tem aquilo, ele não consegue dar conta de outras coisas, porque como é que ele vai confiar o negócio para, de repente, um gerente, entendeu? Não tem como. Então, a gente tenta levar esse processo de educação desde a base de o que é que precisa para abrir um CNPJ, como é que funciona o processo, e o pós-CNPJ aberto, como é que você vai lidar com isso. Você tem muito empreendedor também que eu vejo um erro muito grande, que parte desde a raiz, parte desde essa falta de educação, digamos assim, até o momento que ele se atrapalha todo. Porque é só ele não tem um sistema, ele não sabe o que ele tem a pagar, ele não sabe o que ele tem a receber, ele não sabe quanto é que ele tem em estoque, ele vive nessa loucura, porque o Estado cobra, a Prefeitura cobra, a Receita Federal cobra, aí o contador tá ali cobrando por todo mundo, né? E aí o contador, de repente, o que era para ser um papel de auxílio na gestão, acaba se tornando um vilão, porque o cliente sabe nem o que está fazendo. Então, esse processo educativo, ele faz parte dessa construção de um negócio saudável. E aí, desde esse momento inicial até o momento que ele consegue ter pessoas para auxiliar no negócio e ele vai sendo o cabeça, tendo um sistema que ele consiga fiscalizar o que está acontecendo ali, isso dá sustentabilidade à empresa. Por isso que eu acho muito bacana o propósito que vocês têm, o propósito que a gente, enquanto contador, classe contábil, tem na sociedade. Vocês têm um propósito de levar os negócios ao sucesso. A gente tem um propósito de ajudar esses empreendedores a se desenvolverem, a desenvolverem seus negócios, a que as empresas tenham continuidade e não quebrem. Então, a gente sempre trabalha junto. E como Terezinha bem pontuou, o jurídico é um outro pilar extremamente importante, porque às vezes os clientes têm um problema trabalhista, uma dúvida, que foge um pouco das nuances contábeis e entra no campo jurídico, mas são pontos que muitas vezes o empreendedor só quer na hora do aperto, só procura na hora que realmente está ali passando por uma dificuldade mais séria. Mas se eles pensarem direitinho, nós somos essenciais para que eles consigam ter essa construção. Eu vejo a contabilidade passando por um momento muito mais consultivo. Isso. Né? De ter uma contabilidade consultiva. Porque muitas vezes o cliente diz, eu estava até ouvindo um exemplo, chegou um empresário, chegou pro contador e disse, eu tô com um problema no meu caixa, eu acho que estão me roubando. Aí o cara foi fazer a consultoria e tudo, na verdade, as saídas de honorários estavam sendo altíssimas, e aí ele estava quebrando o caixa, mas sem conseguir enxergar isso, porque não tinha dado suficiente, né, aquela coisa já estava tão rotineira, ele não conseguia olhar os dados de forma geral. Então, acho que vocês conseguem dar esse olhar direcional que realmente o empreendedor, o empresário precisa olhar. E aí eu queria entender como é que vocês fazem isso na prática. Que relatórios vocês orientam o cliente a olhar? Que dados são sensíveis e importantes para o empresário? Assim, de forma geral, o que é que ele deve olhar no mês? O que é que vocês aconselham? Bom, a gente sempre fala que a contabilidade e a parte financeira são pilares, né? São documentos importantes para o micro e pequeno empreendedor, para a micro e pequena empresa, que aí já é um pouco do nosso segmento. A gente sempre está ali com dados financeiros, que é o fluxo de caixa, que é o que entra e o que sai, só que o que entra e o que sai não reflete o resultado de lucratividade, e aí a gente entra com a contabilidade, com o balancete contábil, com o demonstrativo de resultado, que é o DRE, para que o cliente consiga entender como é que está o fluxo de caixa, a geração de caixa, se o que entra consegue pagar o que sai de forma bem prática, e também a contabilidade para mostrar a ele se ele tem lucratividade, porque às vezes ele pode ter caixa, mas ele não tem uma empresa lucrativa, ou às vezes ele tem uma empresa lucrativa, mas ele não tem caixa, porque acontece esse sangramento do caixa pelo próprio dono do negócio, né? O balancete, ele já, que é uma documentação contábil, ele já reflete alguns detalhes maiores com relação a como está a posição de contas, né, o que tem a pagar, enfim. E aí eu não vou entrar em detalhes muito técnicos para não ficar uma coisa chata, mas são documentações importantes para a gente conseguir mostrar para o pequeno empresário
para ele se nortear, para ele entender como é que tá e como é que vai estar a médio e longo prazo, né? Ei, chique, né? Amiga, a bicha fala bem, né? Fala bem. Aqui Ô, só mulher, tem não me deixa com vergonha, não. um nível alto. Deixa eu descer aqui o nível. Ai, Então, meu Deus. de uma forma bem chula. Quanto é que você tem na sua carteira aí em dinheiro agora? Me diga aí, quanto é que você tem em espécie? Quanto é que você tem Eu tenho espécie? zero em Eu tenho espécie. zero Total em de espécie. R$0. Zero. Eu só falta me separar do meu marido, porque ele não tem R$2 pra dar ali do cara que tá olhando o carro, né? Ninguém usa mais dinheiro. Não usa mais. Então, como é que você pode chegar para um empresário e dizer, você tem R$186 mil no seu caixa? De onde se tira esse valor quando você sabe hoje que ninguém anda mais com dinheiro? Quem é que assalta mais um empresário na porta do banco? Quem foi que ouviu isso da última vez? Não existe mais isso, ninguém circula com dinheiro. Então, tudo isso que Lana falou, de uma forma mais sucinta, a contabilidade precisa desses relatórios, que tem um casamento importantíssimo. A contabilidade, ela precisa do empresário para pagar seus honorários, para negociar. Mas o dia a dia precisa ser entre o financeiro e a Chianca. Porque se não tiver essas duas, o relatório do cliente não vem certo, o relatório do fornecedor não vem certo. Por quê? Porque o financeiro não manda correto, porque não pede lá da Chianca para ensinar como é que faz. Aí eu digo, tá, e como é que tá sobrando esse monte de dinheiro no banco que eu não tenho onde eu botar, eu boto no caixa para você me ajudar a resolver? E aí ele diz, mas eu não tenho nenhum cliente a receber. Como? Como se você não gera esse relatório? Então, eu acho que a contabilidade, ela precisa muito desses relatórios para que ele possa, sim, chegar para o gestor no último momento e dizer, ok, você tem R$2 no seu caixa, porque deve ser isso de uma sobra. Eu tenho uma empresa que ela faz um ano que ela tem R$128 no caixa. Exatamente a mesmo valor a vida inteira, porque não usa mais. E deixou lá e não tem nem o que gastar, né? É um valor muito pequeno. Então, por quê? Porque é uma empresa bem administrada que usa seus recursos de forma muito assertiva. Porque eu acredito que se você não tem um acompanhamento, porque eu não acredito, sinceramente, gente, que uma empresa funcione se ela não tiver uma boa contabilidade e um bom sistema e um bom financeiro. Porque assim, se você não usa essas três informações para que elas juntas possam gerar um relatório correto, você perguntou em relatório. Se eu chegar com balanço para o meu cliente, ele não entende o que eu estou falando. Ele não entende porra nenhuma daquilo. Ele não entende o que é ativo, ele não entende o que é passivo, ele não entende o que é uma demonstração, ele não entende nada. Mas se eu digo a ele, ó, você adquiriu um equipamento, você tem aí no seu imobilizado uma máquina de equipamento, você tem no seu saldo bancário que está lá na sua conta circulante, você precisa ter essa informação de forma mais palpável e que o cliente entenda, né? Para o banco vai o balanço. Né? Mas para o dia a dia, a gente precisa ter um auxílio de um relatório que possa funcionar. Então, geralmente, no meu caso, é assim. Eu chamo o cliente lá e digo, olha, tá aqui. Eu tenho aqui um cliente a receber de 1 milhão. Eu tenho um fornecedor aqui de 100 mil. Eu tenho 100 mil de caixa. Quem é que está batendo aqui? Qual é a informação que está batendo aqui? Traz o seu relatório lá que o Chianca gerou. Traz o relatório que o financeiro gerou. E vamos casar essa informação aqui para depois a gente discutir sobre índice, sobre como está, se é viável essa empresa, se ela tem condição de se estabelecer no próximo ano, se ela vai funcionar, se está, né? Então, eu acho, hoje um dos maiores furos que eu entendo na área comercial é estoque. Eu acho que uma assessoria de estoque bem feita, funcionando, ela vai dar um resultado muito grande, que é essa preocupação que a Lana falou sobre a parte de roubo, de desvio. Nem sempre roubo, mas de desvio, de produto que estraga, que é perecível, que não tem conhecimento, né? Então, eu acho que o auxílio de relatório hoje para a contabilidade, ela é extremamente importante e a gente evoluiu muito, né? Eu vou fazer 30 anos. Eu era do tempo da... Ninguém sabe o que é isso aqui, tá? Do tempo da nota fiscal com carbono. Eu fazia o faturamento da Chianca assim, no LX300, comendo meu juiz, a zoada. E eu emitia nota fiscal assim. Se perdesse a numeração, a sequência da numeração, tinha que justificar, cortar, rasgar, guardar. Eu sou das antigas também. Pois então. Fazia pagamento através de bloquete, que era uma forma de pagamento antiga. Mas é isso, né? Hoje você compra, o seu sistema lá gera relação de boleto, você entra no banco e diz, pague essa, pague essa, DDA, pague essa, né? O DDA. DDA. É fantástico, né? Verdade. Então, eu acho que hoje a evolução, ela é muito grande, então eu não acredito que
o contador que parou no tempo, lá no tempo do carbono, o sistema que parou lá no tempo da impressora, né? O empresário que não usa isso como um artifício importante. Eu acredito que o pilar de atendimento de um empresário, para que ele tenha sucesso, fora o seu próprio entendimento, a gente diz lá em Catolé do Rocha, o seu tino, né? É isso que eu vou fazer, é isso que eu vou me dar bem. Ele precisa ter isso, ele precisa ter um bom comercial, mas ele precisa ter um pilar muito forte, que é uma contabilidade presente, um setor financeiro atuante e um sistema que funcione. Eu não acredito que, se não tiver esses três pilares para fundamentar uma empresa, ela consiga se estabelecer por muito tempo. E eu adiciono que isso acontece em tempo real. Sim. Porque antigamente as pessoas, o escritório, né, passava o ano todo para fechar a contabilidade, né? Era aquela coisa que em tempo real você não conseguia ter um relatório. E hoje a gente precisa tomar decisão em tempo real. Exatamente. Então, por isso a importância de alimentar esses dados de forma automática, mais automática possível. Hoje nós tínhamos que a gente tem uma aplicação que é uma integração com a API do Banco do Brasil, onde a gente consegue fazer toda a conciliação de forma automática. O sistema da gente conversa lá com o banco e faz tudo automático. A gente reduziu 80% de um trabalho operacional que a gente precisava ter uma pessoa exclusiva, né, no financeiro para fazer, e que hoje acontece com tecnologia. Exatamente. Relatórios que você falou, relatórios de estoque, né? A gente tem curvas de movimentação. Então, produtos que não giram no seu estoque há mais de 120 dias. O relatório informa. Para que Produtos você possa tomar a decisão, procurado. né? Validade de produto, errado, né? tudo isso a gente tem relatórios para ajudar, né? Então, usar a gestão, a tecnologia a nosso favor. Às vezes a gente tá às cegas no negócio, sem conseguir enxergar o que é indicador, o que é importante para gerir, né, Lila? Então, a gente vê isso muito no dia a dia dos clientes. Fazer essa diferença com gestão. Isso. E entendendo do negócio, o estoque ele é a base de tudo, porque ele é a base de compra, ele é a base de recompra, ele é a base de vendas, ele é a base que gira o financeiro. Então, realmente, as dores de estoque, elas são absurdas. E, inclusive, de precificação, porque não adianta nada você comprar e fazer um volume muito alto, deixar o produto parado em estoque. Gente, estoque parado é dinheiro parado. É prejuízo para a empresa. Então, às vezes, é muito melhor você puxar um relatório, você entender, fazer no Xian que a gente tem pedido a fornecedor, né? Que a gente mostra para o gestor, mostra para o empresário o que é que ele vendeu, o que é que ele precisa repor, qual o produto que tem mais giro, qual que mais sai, qual que tem mais resultado, que é a curva ABC. Então, hoje em dia, é muito mais fácil para o gestor captar os dados. O que é que ele precisa? Colocar a mão na massa. E uma coisa que a gente fala muito também é que o Xian, ele é preparado e ele continua se preparando de acordo com as novas tecnologias para fazer com que o nosso cliente e o time do nosso cliente sejam cada vez mais gestores e menos operacionais. Porque o que a gente está precisando é de mentes pensantes. O que a gente está precisando são de pessoas mais consultivas no negócio. Preciso que a pessoa saiba analisar um dado, um relatório e tome decisão em cima disso. Eu preciso que a pessoa pegue o seu produto, visualize qual foi o preço de custo e qual é a real lucratividade. Porque, eu não sei se eu vou trazer aqui uma pequena polêmica, mas tem empresário e gestor achando que comprar um produto a R$10 e vender por 20, ele está tendo 100% de lucro. E essa não é a precificação correta a se fazer. Nunca. Mas a gente vê muito isso no mercado. Joga um markup aleatório sem entender Sem quais são os seus entender, custos, né? né? Sem entender tudo isso. E isso é muito preocupante, porque uma hora o negócio vai sangrar, uma hora o negócio vai Exatamente. levar à falência. E como vocês falaram, né? Um bom contador e um bom advogado ajuda Sim. a empresa a não quebrar, não passar perrengue, né? Então, isso é a importância dos profissionais que você coloca no seu negócio. Sim, porque muitas vezes, eu tenho um primo que é contador, Isso. amigo do amigo, vai ser fulaninho mesmo. Ilusão. Quando você vê, você tá cheio de problema que você nem imaginava, né? De guias atrasadas. Só Tem na até um bola de dado que neve. 80% das empresas tem algum problema, algum débito, alguma coisa, que muitas vezes nem sabe que tem. Né? Então, o quanto é importante trabalhar com profissionais responsáveis. Eu tava, hoje de manhã eu tava vindo e refletindo, né? Quando vocês mandaram o convite, hoje pela manhã eu recebi um informativo, né? Aí tinha lá, eu não sei se era o tema, se era alguma coisa assim, não vou lembrar agora a frase certinha, mas era falando sobre como que a gente pode ter uma contabilidade de sucesso nas empresas. E aí eu fiquei refletindo, eu vinha conversando com o Diego no carro, e eu disse, caramba,
a empresa, para que tenha uma contabilidade de sucesso, ela precisa ter tudo o que vocês estavam falando. Terezinha estava falando da questão do financeiro, do sistema. Se a gente não, se a empresa não tem um financeiro que faça o básico ali, a categorização de cada tipo de despesa da forma correta dentro do sistema, para o sistema gerar relatórios fidedignos, a contabilidade nunca vai ser fidedigna daquela empresa. Então, não é a questão da contabilidade de sucesso nas empresas, é a própria empresa que, se ela passar as informações coerentes com a realidade, a contabilidade ela vai ser fidedigna e vai conseguir passar informações para que a empresa tenha um sucesso. Então, vocês estavam falando de tudo isso aí e como é que eu posso falar? O pilar principal é que a empresa tenha um bom financeiro e que todas as informações financeiras sejam categorizadas da forma correta em um sistema de gestão. Falando assim fica fácil, né? Parece que a teoria é bem bonitinha e na prática é mais difícil. E você falou, vou provocar uma polêmica. Eu gostaria de provocar uma polêmica aqui para quem está assistindo. Você que é empresário, quando foi a última vez que você sentou com o seu contador para tomar um café? Então, eu acho que às vezes também essa preocupação sua, Dani, que eu vejo muito no meu trabalho e também, né, como uma profissional que se preocupa muito com o crescimento da profissão. Sim. Eu acho que quando eu fico babando aqui com ela falando, eu me orgulho demais, porque eu sei que quando chega nesse nível, ela entende o nível que a contabilidade precisa, não é? Então, quando você pega um amigo, um parente, uma pessoa que não tem nenhuma especialização ou não quer pagar um honorário que seja o correto, o justo, não é o correto, o justo, é preciso que você cobre dele, para que ele possa entender também o que é que ele precisa fazer. Porque quando você se arrisca a contratar um profissional contábil que você não sabe o currículo dele, não sabe o que ele atua, não sabe qual é a especialização dele, né? Eu tenho especialização, ela tem especialização, então nós somos especializados naquilo que a gente se propõe a fazer e estuda para isso. Mas quando você é empresário, contrata um contador e você não tem essa relação com ele e não faz o mínimo de pergunta possível, não se relaciona, não senta ali pelo menos 4 vezes no ano, 5 vezes no ano, o mínimo possível para você chegar e dizer, e como é que tá a minha gestão, né? Me dê aí as certidões, eu tô devendo alguma coisa, por que a certidão não saiu? Eu sempre digo pro cliente, uma certidão não sair não quer dizer que você tem um problema, um débito, quer dizer que você tem um problema, e que às vezes é cadastro. Então, eu acho que o mínimo, o empresário, ele também tem que ter esse compromisso para que a contabilidade dele possa se desenvolver, possa melhorar, ou então ele possa, libertar para ter outro cliente, não é? Sim. Botar no mercado para ter outro cliente. Então, eu acredito que o empresário, ele também tem que fazer o meia-culpa. Eu sempre, quando o empresário me procura, dizendo, eu estou muito aborrecido com o meu contador, ele é isso, aquilo, aí eu falo, ok, respira um pouco e me faz a sua meia-culpa. Até onde você é culpado por ter tido esse problema com o contador? Se você consegue responder essa pergunta, a gente vai continuando. Porque se você chega aqui dizendo que só o contador é responsável por todos os seus erros, daqui a um ano você vai procurar outro e vai dizer que eu sou irresponsável. Exatamente. Não é? Mas é exatamente o que acontece isso na gestão também. Às vezes o cliente já chega insatisfeito, mas o cliente não está alimentando os dados, não usa, não torna inicia rotina. Isso. Faz a sua meia-culpa. Me responde o que foi que você contribuiu para que eu não atendesse a sua demanda. Porque senão, Dani, ele vai mudar de sistema e amanhã ele vai dizer que seu sistema é igual ao do anterior. Exatamente. Porque os vícios que ele tinha, a gente, de certa forma, permitiu. Sim. Quando a gente não pergunta o que é que ele tem. Então, o meu primeiro caso é quando um cliente chega lá detonando o meu colega, eu geralmente falo, ok, e eu também não aliso muito não. Ok, tudo bem, meu colega pode ser a pior pessoa do mundo, que eu sempre digo assim, prestador de serviço é bicho sem futuro. Olha, não tem um que presta, não tem advogado, engenheiro, nenhum presta, inclusive contador, nenhum presta, né? Então, se nenhum presta, vamos lá, o que a gente vai fazer para diferenciar do mercado? Então, eu acho que se você responde que você contribuiu para que sua contabilidade fosse negligenciada, você parte do princípio que comigo você vai ser diferente. Mas se você chegar aqui dizendo que 100% é da culpa dela, não há condição de você melhorar. Então, verdade. Quando eu aponto só o problema para você, Dani, eu tô livre de tudo. Sim, então, como vai funcionar? De novo, eu vou continuar dizendo que a culpa é
dela. Não é assim que funciona. Então, eu acho que com relação a você se posicionar para que você possa aceitar que o contador, ok, ele cometeu algum deslize, mas muitas vezes não é 100% contador. E eu digo a você, eu atesto que 100% das vezes tem mais alguém envolvido no erro. Sim. Entendeu? Tem mais alguém envolvido no erro. Então, eu acho que o primeiro ponto é aonde você pecou para que a contabilidade não funcionasse, porque ela sozinha é como sistema. É muito fácil dizer, eu vou mudar da Chianga porque não presta, né? Aquelas duas lindas só são bonitas, né? Porque vocês são lindas. Então, assim, e a competência, né? Então, acho que a gente também precisa dizer, ok, não deu certo, mas por que não deu certo? Aonde foi que a sua empresa não contribuiu? Porque eu também tenho que assumir a minha culpa, não é? Então, eu acho que é importante isso, na hora que a gente vai falar mal ou do contador, ou do sistema, ou do jurídico, ou do engenheiro, ou de quem quer que seja, é preciso que você também veja o que foi que você fez, né? Eu fico observando, muitas vezes, quando uma empresa contrata um consultor, contrata uma consultoria, a empresa acha que a consultoria vai mudar a empresa do dia para a noite. Resolver todos os seus problemas. É a mesma coisa quando acontece uma mudança de sistema, quando acontece uma mudança de qualquer profissional. De contabilidade também. Esse contador é isso, ele vai me ajudar, a minha empresa vai pipocar. Não é assim. E muitas vezes, quando a gente vai ver, na parte financeira, a grande maioria dos problemas é porque o cliente mistura conta pessoa física com as contas pessoa jurídica. Quando a gente vai ver os problemas na parte contábil, na parte financeira, no processo da empresa, é porque o cliente, ele faz tudo sozinho, ele não tem ninguém na parte administrativa para fazer um lançamento dentro do sistema. E quando tem uma pessoa, essa pessoa faz 300 milhões de coisas. Não tem um ser humano que consiga fazer tudo dentro de um negócio, que fature razoavelmente bem, que tenha venda, que tenha comercial, que tenha pessoas, que tenha o financeiro. Não tem como aquela pessoa dar conta de tudo. Então, às vezes, o empreendedor, ele parar um pouquinho para refletir, eu vejo de forma muito clara isso, quando a gente está dentro de uma empresa fazendo uma consultoria financeira, por exemplo, o cara faz tudo, a mulher faz tudo. O empresário, né? Exatamente. E não consegue. Tudo eu. E às vezes... Não acho que é importante, né? Não acho que isso dá pra ficar assim. Às vezes até acha, Dani, que é importante, mas o fluxo de caixa tá tão sofrido que não consegue fazer uma contratação de alguém, entendeu? E aí o fluxo de caixa está sofrido por quê? Porque já vem de outra parte, já mistura pessoa física, pessoa jurídica, já acha que tudo que fatura tem que tirar para si, e aí acaba virando uma bola de neve. Então não tem negócio no mundo que se sustente, não tem contabilidade no mundo que consiga ser fidedigna a um resultado como esse, entendeu? E aí uma coisa vai encadeando a outra. Então acho que tem muito isso da meia-culpa do empreendedor, da empreendedora, que precisa parar e enxergar o negócio como negócio. E hoje, assim, desculpa te interromper, Pode mas falar. já puxando o gancho, a gente vive a era das informações, a gente tem muitas integrações hoje de Open Banking, muitas coisas que dá para fazer de forma automática, e eu tô vendo uma tendência das pessoas quererem terceirizar o financeiro alguns setores do negócio. E aí, como vocês veem isso, e se o escritório de vocês trabalham com isso, como é que vocês estão enxergando essa tendência de terceirização? Até conversei com o Lana essa semana, que 3 empresários em 2 semanas me perguntaram se a Chianga fazia isso. A gente não faz esse tipo de serviço, é uma coisa mais contábil, mas que é uma tendência dessa questão de terceirizar essa gestão. BPO financeiro. O nome bonito. Olha que coisa linda. Bonito, né, o nome? Se eu tivesse filho, eu botava esse nome. Não, o nome do meu filho não vai ser esse. Tem muita gente que não sabe, né, desse tipo de serviço, dessa possibilidade. Vai, como Nana, vocês enxergam? Lana é especialista nisso. Vai, Nana, fala. Na verdade, como vocês falaram, é um nome muito bonito, mas a prática, ela é árdua. O BPO financeiro, ele nada mais é do que você assumir o departamento financeiro de uma empresa. Então, lá no escritório, a gente tem esse tipo de serviço. Não é um serviço que a gente coloca como carro-chefe do nosso negócio, carteira, mas é para compor a carteira, para ter a possibilidade de atender alguns clientes. Não são todos os clientes que a gente atende, mas eu até acho que isso
é importante para o empresário, porque ao invés de ele contratar uma pessoa que às vezes não tem eu não gosto do nome capacidade técnica, porque eu não gosto de diminuir a capacidade de ninguém, mas existem conceitos técnicos financeiros que é importante na hora de você realizar uma conciliação bancária, na hora de você categorizar lançamentos, de você entender que tipo de despesa é aquela, de onde vem aquele dinheiro e rastrear o fluxo de dinheiro para gerar uma informação de fluxo de caixa no final do mês coerente com a realidade. E aí, lá no escritório, como eu falei, a gente oferece nada mais é do que você realizar as operações diárias. Então, emissão de nota fiscal, agendamento de pagamentos, a conciliação bancária e várias outras operações do dia a dia. Existe também a parte de cobranças, que alguns lugares oferecem, lá no escritório a gente não tem, mas é muito bom ver que hoje em dia os empreendedores estão buscando essa terceirização com empresas que tenham um know-how nessa área, porque às vezes você contrata uma pessoa que ela não vai entender daquilo ali, mas você já pensa na contratação, porque eu consigo aproveitar para várias outras coisas. Então a pessoa não está sendo contratada para fazer o financeiro está sendo ali como se fosse um segundo plano, e aí acaba que a coisa não fica bem feita. Então, isso aí é uma tendência que começou realmente recentemente assim, de uns anos para cá, mas é algo que tende a crescer bastante, principalmente o nosso mercado hoje, ele tá muito, eu saio, me especializo em algo e vou terceirizar aquilo ali, inclusive entre os próprios contadores, né? Então é algo que tende a crescer e é bom essa preocupação. Quando a gente conversou essa semana, eu disse, meu Deus, o ano está encerrando e a empresa querendo terceirização de financeiro, mas isso não é algo ruim, né? Eu acho que é um ponto de vista do empresário de dizer assim, poxa, eu vou atrás de uma empresa que tenha especialização nisso e que vá levar um nível de profissionalismo para o meu departamento financeiro. Eu acho isso bacana. Bacana. Eu quero dizer que eu adoro o negócio da minha culpa, certo? E que aí minha cabeça, ela tá aqui maturando um monte de coisa. Final do ano tá chegando e as empresas se preocupam muito com o inventário, né? Nossa. E a dor do inventário é o quê? Nossa! O que é que a gente vai falar para esses empresários aí agora? Vamos mostrar para eles a meia-culpa deles, para eles começarem a se resolver e a alinhar os processos da empresa, para que quando chegue no final do ano não tenha tanto gargalo nesse processo e que fique cada vez mais assertivo. Eu acho também que, além da contabilidade estar se tornando mais consultiva, tem muitos empresários, muitos gestores se tornando mais gestores do seu negócio, querendo crescer a empresa. A gente viu aqui, estava falando nos bastidores, existia muita empresa que é de momento, né? Hoje em dia, algumas empresas maiores estão ficando cada vez mais consolidadas e estão cada vez sendo olhadas e vistas de forma diferente. Então, o que é que a gente pode falar para os gestores que estão nos assistindo, os líderes, empresários, gestores, para que eles comecem a se antecipar e evitem aí problemas com o inventário no final do ano? A gente falou aqui que tem escritório que tem nicho, né? Eu tenho um nicho de negócio diferenciado do dela e o governo cria há pouco tempo uma obrigatoriedade muito importante, que é o Bloco K. Sim. Não é que vocês devem ter sofrido um pouquinho para se adaptarem, porque o governo lança essas coisas, o sistema precisa se adaptar, né? Então, o Bloco K nada mais é de que detalhamento do inventário, para a gente ser bem transparente aqui, não criar aqui palavras que ninguém vai entender. Falar de SPED, né? Não é o nosso objetivo. Mas para tratar para o empresário, o Bloco K é o inventário, né? E aí, se você não tem um controle de estoque, um sistema que você alimenta, porque eu gostei muito de quando você falou, Dan, que não é que você você tem um sistema, mas se você não alimenta, como você alimentava as suas planilhas, né? Ele não vai funcionar, nem o seu, nem o de ninguém no mundo, né? Sabe o que eu gosto de dizer, Terezinha? É que nada adianta você pagar um plano de academia anual se você não frequenta um dia. Você não vai ter resultado nenhum. Então, esse aí foi pra mim. Mas isso serve pra qualquer negócio. Você citou a consultoria. Não adianta nada contratar uma consultoria e esperar que o consultor vai resolver a vida da sua empresa. É mão na massa. Eu queria muito chamar a atenção
não só para o fato de ser algo que a gente aqui vai aconselhar, mas no fato da obrigatoriedade. Sim. Porque, infelizmente, a gente é aquele negócio, sugiro que você use calça jeans para ir trabalhar, sugiro. Eu vou de calça branca, mas eu só uma sugestão. Na hora que você diz, é obrigado, e se você não for, você vai pagar a multa, a coisa funciona. Infelizmente, nós todos temos vai pela essa dor. Não é? Então, Verdade. quando a gente não tinha a obrigação do Bloco K, e muitas empresas ainda não têm, mas isso vai se acontecer, eu sempre digo, se prepare, porque se isso foi para grandes empresas, vai ser para micro, vai ser para pequeno e vai ser para o MEI, não vai fugir. É só o tempo que vai se adequar para isso. Então, assim, eu lá na empresa, na Sercom, a gente tem uma forma diferente de tentar doutrinar o cliente com relação a estoque e inventário. Então, como é que eu faço lá? O cliente, ele precisa mandar o inventário nos trimestres. Ele tem que mandar o estoque e o inventário no trimestre. Se ele não manda o primeiro, a gente perdoa, né? Se ele não manda o segundo, a gente vai lá. Por que não está funcionando? Por que chegou 6 meses? Quando chegar o final do ano, se você não tiver, quem é que vai pagar a multa? Porque vai chegar uma multa e tal, e tal, e tal. Então, a gente vai tentando doutrinar o cliente que ele precisa fazer o estoque dele trimestral. Porque você falou algo importantíssimo. O que não roda no estoque, o que você vai fazer com isso? Como é que você não tem um controle mensal? Então, para você gerar o inventário, você precisa ter esse controle muito, muito forte, né? Então, eu acredito, senhor empresário, empresária, né, que o Bloco K vai chegar para todos. Sim. E é uma obrigação com a penalidade muito alta, porque hoje as multas são altas, não é? Então, quando eu chego para um cliente que eu vou apresentar um relatório para ele, ou mensal, anual, trimestral, eu falo, nossa, meus parabéns, tu não pagou porra nenhuma de multa, juro, tá de parabéns, né? E eu digo, que negócio desorganizado é esse? Como é que tu tá pagando esse absurdo aqui? Poderia estar convertendo isso aqui numa gratificação pro contador, não é isso? Então, eu acho que multa é algo que não se deve pagar. Não se deve pagar nunca. Nem o contador, nem o empresário. Ninguém deve pagar multa. Mas é importante que se doutrine para isso. Então, eu acredito que o inventário é uma necessidade organizacional no dia a dia, mas hoje é uma obrigação e amanhã ela será uma punição. Então, eu acredito que é extremamente importante, foi muito louvável você trazer esse assunto aqui, porque a gente vai falando tanta coisa, né, que finda esquecendo. E mulher fala demais, né? Já era para ter levantado uma plaquinha para mim assim o tempo, porque eu falo muito. Pode ficar à vontade. Não, você falou muito bem sobre isso. Eu acho que volto naquela questão do processo educativo, lá na tríade como lá na Sercom, a gente tem esse alinhamento de pensamento enquanto profissional de contabilidade, de educar o cliente, né? E educar, assim, você educa, aí você dá um puxãozinho de orelha, aí você dá outro puxãozinho aqui, depois você faz uma reunião com o cliente, você dá um puxão mais sério, porque, infelizmente, é isso. Enquanto ele não estiver tendo uma punição, ele vai deixando, vai levando com a barriga, como a gente costuma falar. Mas o estoque, ele é onde gira ali todo o dinheiro da empresa. E aí, se ele não tiver bem organizado, quando a gente fala organização de estoque, gente, não é a organização física, ok? Não é só nos pallets. É a organização em sistema, é a organização fiscal, onde eu vejo que tem muito problema é na parte cadastral da mercadoria quando ela entra no estoque, porque o cliente ele paga na saída, e aí a saída ela acontece ali do sistema, a venda, de acordo com a tributação que o cliente colocou quando ele fez o cadastro no sistema, que parametrizou tudinho. E se aquilo ali não for feito da forma correta, eu já vi cliente reaproveitar cadastro de uma coisa para outra, isso não pode acontecer. NCM, né? NCM errado, que ocasiona uma tributação errada, e aí às vezes o cliente paga muito mais por causa de um erro cadastral no estoque. Às vezes você vai pegar um SPED,
um arquivo fiscal no final do mês e tem lá a quantidade de saída incoerente com a quantidade de entrada, às vezes pelo fato de não ter dado entrada naquela mercadoria e fica uma bagunça e fica o estoque errado. E aí o cliente tem problema de desorganização interna e isso reflete no que ele pode pagar errado, isso reflete em multas, em punições. Eu queria fazer um adendo sobre essa tua fala, Ana, porque a gente se preocupa muito na Chianca que a gente tenha um sistema que seja muito intuitivo para que ajude o cliente que não tem tanto conhecimento contábil a minimizar os erros, né? Então, quando a gente tem uma tela lá que faz os reconhecimentos de notas fiscais, então, todas as notas tiradas contra o seu CNPJ ficam lá disponíveis para você reconhecer ou desconhecer, né? Isso é importantíssimo porque tem até um caso agora que estourou, né, de uma empresa se estava gerando drogas e algumas matérias-primas eram de drogas. Então, assim, se você, empresário, não tiver cuidado com o que você reconhece de nota fiscal e você vai ter problemas aí, até que você nem imagina. Nem imagina, você tá recebendo notas de entorpecentes e você não sabe. Né? Então, o sistema ele já faz esse reconhecimento de todas as notas tiradas contra seu CNPJ para você reconhecer ou não. As entradas fiscais, né? A gente tem uma tela de nota fiscal que ela faz críticas sobre o cadastro, né? Traz também um histórico do que você já deu entrada. A gente faz a entrada já bem automática com o que veio na nota fiscal para facilitar, já preencher, para você não ter que fazer tudo manual. Né? Preenche o XML, né? O XML todinho, ele é puxado na entrada, então você só faz a conferência realmente para confirmar para o estoque. Então você consegue fechar esse processo, tornar ele redondinho para que seu estoque fique melhor. Você também não precisa, ai meu Deus, eu vou ter que dominar todos os processos. Não, uma ferramenta que lhe ajude. Isso faz toda a diferença. Total. Porque você não precisa ser contador para ser empresário e ter um estoque a controlar. Então todas essas nuances a gente se preocupa muito do sistema, o NCM, as tabelas de NCM, tudo isso de forma automática para que o cliente consiga fazer. A gente tem muitos materiais de construção também, então material de construção tem muitas especificações no estoque, né? Então a gente tem controle de estoque como produto mãe, produto filho, onde a madeira fiscal, lá, né? é conduzida através de conversores para o estoque fechar direitinho, né? Porque tem gente que fica perdida, né? Sobre esses controles que não são simples, né? Muitas vezes não é só 10 unidades, não, são caixas com unidades. Então tudo isso a gente consegue fazer dentro do sistema para que o inventário no final do mês, né, no final de cada período, esteja realmente coerente com as entradas, saídas e tudo que aconteceu de histórico, né? E você ter esse histórico, né? Lá no cadastro a gente consegue ver todo o histórico do produto, para quem foi vendido, o que retornou, o que teve de devolução, o que teve de entrada, saída. Isso é importante para que o empresário tenha esse controle, porque isso acontece de forma natural no dia a dia dos negócios. Vendeu, daqui a pouco o Lila voltou para devolver, como é que eu faço isso dentro do sistema? E esse processo já acontece muito automática. Inclusive tem até um botão que emite as notas fiscais de devolução de forma automática. Para que você não precise fazer as notas uma por uma, ou não sabe qual CFP eu vou usar. Isso é realizado de forma automática. A gente minimiza os problemas que podem acontecer e operações que você não necessariamente precisa dominar de forma 100%. Já tem automações, expertise dentro do sistema para facilitar essa gestão. É como a gente comentou lá atrás, né? O objetivo da Chianca é fazer com que o gestor seja gestor. Então a gente quer minimizar retrabalho, minimizar trabalhos operacionais, a gente quer que ele enxergue a gestão dele com o propósito de crescer, se desenvolver, de ter lucro, porque a empresa ela é feita para isso, né? Senão não era empresa, não era o CNPJ. Eu não vou puxar saco não, mas a gente tem alguns clientes que utilizam a Chianca e... Pode puxar o saco, um caso me chamou a atenção quando a gente fechou com uma cliente que é brechó. E aí o brechó tem algumas particularidades, tem vários fornecedores, mas que a mercadoria vem e ela sai, enfim, tem todo um trânsito fiscal diferente. E aí a gente, no início, né, a gente olhou assim, rapaz, será que tá da forma correta mesmo? Eu fui na empresa, eu fui com o meu sócio, a gente abriu o sistema, a gente não viu nenhuma inconsciência fiscal. Nenhuma inconsciência fiscal. E a gente combinou isso, viu? Olha não, a gente não combinou mesmo. Real. É verdade. Deixo aqui o meu feedback de satisfação enquanto contadora, então... Que legal. Mas é isso, a gente se preocupa de verdade. Então, o Chianca, ele dá vários alertas, né? Um NCM correto, ele dá alerta para entrar em contato com a contabilidade, para ver o NCM correto. A parte tributária, a gente também dá alerta para os nossos clientes. A parte de reclassificação fiscal, porque reclassificação é um produto que você compra em unidade de medida e vende outra. Então, nós temos vários perfis, né, várias customizáveis para isso, para quem compra em metro
cúbico e vende em metro quadrado, e vende em peça, para quem compra em unidade e transforma em kit. Então, a gente tem essa preocupação com o cliente, que aí a gente não precisa que ele domine isso. Não precisa que o meu cliente saiba o que é uma reclassificação fiscal. Eu preciso que ele saiba que nós temos os caminhos, a gente tem a integração fiscal, a integração com o estoque, e que se ele precisar, faz uma reunião junto com o contador para ver a melhor forma dele estar usufruindo do sistema e tendo resultado, né? Que esse é o nosso objetivo, né? Gente, assim, ó, não queria dizer nada não, mas o papo tá ótimo, mas a produção já me alertou um monte de vezes aqui. Mulher conversa, eu tô adorando essa conversa. Como ia ficar, velho? Até eles estão adorando ali, que eu só vejo balançando a cabeça. Então, antes de finalizar, eu queria que vocês dessem dicas, né, para os gestores, para os empresários, até mesmo para a parte contábil. O que é que eles podem fazer para estar melhorando? A gente citou muito aí a parte de você sentou e conversou com o seu contador. Não sente e converse só para procurar problemas e erros, não. Claro. O contador ele pode ajudar a fazer com que seu negócio cresça cada vez mais. Às vezes, mudar um regime tributário com antecedência e você minimiza aí uns valores absurdos no final do como ano. Investir também, como investir lucro, né? Como você precificar da forma correta. Então, acho que você tem uma ferramenta muito importante, né, que é o contador, que ele é o coração da sua empresa e que pode estar ajudando a potencializar cada vez mais seu negócio. Então, eu queria que vocês dessem aí algumas dicas, né, para essa galera, para a gente finalizar com chave de ouro, né? Muito bem. Quer começar? Ok, né? Eu, escutando vocês falarem aí, eu fiz uma retrospectiva um pouco mais longa do que só 12 meses, não é? Eu acredito, quando ela falou que a contabilidade é essencial, nós fomos provados que nós somos essencial na pandemia. Sim. E eu acho que ninguém que era empresário antes da pandemia, ele tem a mesma visão. Então, eu acho que os sistemas, eles sofreram aí, vocês sabem disso, uma revolução muito grande pós pandemia, porque a gente não usava a metade do que a gente dispunha em sistema, e quando veio a pandemia a gente começou a perceber que a gente poderia ser home office, que a gente poderia, né, gerar informações, que não precisaria o Estado estar autuando a gente porque a gente não lançou uma nota e tudo isso mais, que hoje você falou muito bem, o sistema resgata tudo. Então eu acho que um conselho que eu posso deixar para 2024 é que nós possamos olhar o que nós tiramos de bom num momento tão difícil que foi a pandemia, quanto à evolução tecnológica nesse Brasil. Eu estou participando de associações como CRC, como SESCOM, CFC há muitos anos. Eu escutei um depoimento do ex-presidente do CFC, que ele falou assim, a contabilidade não estava preparada para em 20 anos evoluir como evoluiu nesse momento. Então, o empresário que tem uma visão hoje, que quer pensar no seu negócio para 2024, ele também pode confiar na contabilidade, porque ela evoluiu muito também. Nós fomos forçados a evoluir, como vocês também foram, né? Os sistemas foram exigidos muito, as situações elas passaram a ser muito mais próximas, porque você não pode ter mais o contato. Então, eu acho que para o empresário que está pensando aí em continuar ou abrir um negócio em 2024, o conselho que eu dou é que ele use essa tríade muito importante numa empresa, que é a contabilidade, o setor jurídico e os sistemas. Eu acredito que é isso que faz com que funcione. Mas eu tenho uma pequena empresa, eu não posso ter um advogado. Não precisa ter um advogado, como precisa ter um contador, como precisa ter um sistema. Mas precisa conversar. Sim. Você precisa procurar alguém uma vez no ano e perguntar como né, gerir e qual é a orientação jurídica, para não entrar numa esparrela, né? Ontem eu falei em Mobral, ninguém disse, nunca ouvi falar nessa palavra, então imagina esse papo esparrela aí, mostra a minha idade, né? Então o conselho para 2024 é que você pense no seu negócio de forma diferente que você pensou até a pandemia e foi forçado a mudar essa chave, não é? Essa visão. Continue com isso, porque 2024 com certeza será um ano excepcional para todos nós. Então, queria muito agradecer o convite, dizer que eu fiquei muito feliz, quero voltar de novo, viu? Então, vamos ter aguarda os convites. Eu vou reiterar o que Terezinha falou, né? Mas o meu conselho, assim, para o empreendedor, não só durante o ano de 2024, mas para
enquanto a sua empresa estiver viva, né, e a gente espera que a empresa sempre tenha continuidade, é que você olhe para o negócio como um negócio e não como você, pessoa física, uma extensão, né? como uma extensão sua. Exatamente, perfeito. Porque eu acho que o erro principal do insucesso de um negócio é quando o empreendedor ele pensa dessa forma, como uma extensão da pessoa física, e isso serve para financeiro, para gestão, para tudo. É que você saia um pouco daquela operação ali e consiga ver de fora o negócio e como aquela engrenagem ela precisa funcionar. Em termos de pessoas, qual é o seu papel ali, o que é que você precisa realizar, o que você consegue delegar enquanto empreendedor para que outras pessoas realizem, para você tirar um pouco aquele peso de todos os tipos de atividades e conseguir realizar o que realmente vai dar resultado para a empresa. Que você tenha pessoas e ferramentas importantes para te auxiliar nisso, e aí quando eu falo em ferramentas, eu falo na própria tecnologia, nos processos que você institucionaliza na empresa. Uau. E as pessoas, não só funcionários, mas as pessoas que estão agregando ao negócio, como o contador, como o advogado, como a empresa que você escolhe para realizar as operações da gestão, né, que é o software da empresa, e também para que você tenha essa relação mais próxima com o profissional contábil e que a parte administrativa da sua empresa tenha um olhar especial, porque a parte administrativa, ela rodando bem, aquele financeiro dentro de uma plataforma boa, você vai conseguir gerar informações para o profissional contábil e ele vai conseguir gerar informações que são muito úteis para você. Então, claro que tudo depende do que é que o empreendedor quer. Se ele tem uma proposta de que a empresa seja algo pequeno, que ele consiga realizar tudo, que tudo faça parte dele, ok, tranquilo, respeito, mas se você pensa de forma escalável, se você pensa em crescimento, você precisa desapegar um pouquinho de fazer tudo, de olhar tudo e ter peças estratégicas para que possam te auxiliar a crescer. Um ponto importante que eu só queria falar aqui é que essa questão da mudança de regime tributário que a gente tanto mencionou, ela só acontece no mês de janeiro, tá? Então, a gente fala que nesse final de ano as empresas precisam desse olhar, porque até dia 31 de janeiro é o período máximo para que as empresas consigam fazer o regime ou se manter no regime, e essa escolha ela é irretratável para o ano calendário. Então, uma vez escolhido o regime tributário em janeiro, você precisa ficar o ano todo nesse regime, só em janeiro do ano seguinte. Então, esse momento em específico é crucial para que você consiga planejar o seu ano, né? Eu quero aproveitar esse momento final. Acho que vocês duas são profissionais muito admiráveis no mercado. Assim, obrigada. Geram muita autoridade no que falam, no que fazem, né, no dia a dia. Né, não só falam, mas fazem, realizam diariamente, são empreendedoras, são empresárias, são contadoras, e acho que a gente tem que beber da fonte, ter repertório e conhecimento. Então, para finalizar, eu queria que vocês indicassem aí livro, série, algum conhecimento que o empresário pudesse ter sobre esse mundo contábil, financeiro, né? Às vezes a gente precisa de uma leitura mais leve. O que é que vocês aconselham aí para esses empreendedores e empresários? Que dica vocês dão? Eu não vou dar uma dica de um livro da parte contábil, nem financeira. Eu vou dar uma dica de um livro que mudou a minha vida enquanto empreendedora, que foi Essencialismo. É um livro que realmente me fez ter uma visão diferente do que é um sim óbvio e do que é um não óbvio. Quando eu li esse livro, a minha vida ela mudou completamente em termos de gestão. Eu deixei de abarcar muita coisa que para mim não era um sim óbvio. Então, Alana, você tá nesse projeto aqui. Se não for um sim óbvio para mim, é um não óbvio. E aí isso mudou com relação a se eu fosse uma empresa e não fosse contadora, você
vai fazer o financeiro da sua empresa. Se para mim não for um sim óbvio, se eu não conseguir entender do financeiro do negócio, é um não óbvio. Então eu preciso delegar aquilo ali para alguém. E aí eu deixo essa dica de livro para você, empreendedor, empreendedora, que quer repensar um pouco sobre a sua vida de forma pessoal e no seu negócio, que eu acho que vai ser muito bom. Me chame aqui para fazer um podcast sobre o livro. Eu começaria dizendo que leiam Poliana. Eu amo Poliana. Jogo do Contente. Eu amo Poliana. Jogo do Contente. A vida é preciso que você encontre as coisas boas nos momentos difíceis, porque assim você segue. É a maior lição de Poliana, não é? Então, leiam Poliana. Leiam O Pobre Homem Rico. Maravilhoso. Nunca mais você vai comer ostra na vida. Então, e eu estou lendo um livro que eu super recomendo, Inove ou Morra. Acredito que é a dica do momento. Nós estamos num momento onde a tecnologia, a inovação, tudo isso, se nós não soubermos fazer, faz a merda que eu fiz hoje. Publico lá, marcando Dani, marcando Dani. Então, é isso aí, né? Então, Inove ou Morra. Eu acredito que é um livro fantástico, que fala muito desse avanço da tecnologia. A gente tá aí com esse site que tá revolucionando, Sim. né? O GP. Agora pronto, travou. Chat GPT. Obrigada. Então, está transformando a visão, e se a gente não tiver essa visão também do que... Porque eu acredito que ele tem um lado negativo muito ruim e tem um lado positivo muito importante, que a gente precisa mesclar isso, e a idade certa para usar, tá? Porque você tá aquela sua menina ali, essa criança que trabalha com você, tu tá ferrado. Então, eu acredito que a gente precisa pensar nisso. Então, eu acho que a tecnologia hoje é uma das coisas mais importantes, não só na minha vida pessoal, como na vida empresarial. Então, a dica é Inove ou Morra, mas eu tenho 500 livros para indicar pra você. Adorei. Amei as dicas. Menina, eu disse que ia ser leve, tá vendo? Ficou A incrível, contabilidade nunca foi tão leve e gostosa de se ouvir. Eu disse a Então, você. Leiam Poliana. Eu queria, na minha fala, né, nos momentos finais, eu só não agradeci. Depois que eu terminei, eu lembrei. Eu queria agradecer, meninas, o convite. Foi uma honra estar aqui, principalmente ao lado de uma Obrigada, colega de também. profissão Fiquei babando. que eu admiro muito, que me inspira muito. Então, sempre que puderem, se quiserem, estou à disposição para contribuir com vocês e contribuir também com os clientes, com os empreendedores. Eu adoro esse mundo. A gente que agradece, né, o sim de vocês de estarem aqui com a gente, compartilhar tanto conhecimento, né, com você que é empresário, com você que é empreendedor. Então, você que escutou até agora esse episódio, compartilha para que esse conteúdo chegue em mais pessoas. Acho que é muito importante a gente disseminar conteúdo. Quanto mais a gente aprende, são pessoas que têm experiência, têm bagagem, sabem do que estão falando, e a gente quer levar, né, mais sucesso aos negócios. Então a gente quer que vocês aproveitem esse conteúdo do Bora Rampar e compartilhem. E de forma geral, vamos o quê? Bora rampar, né, galera? O podcast da Chianca, ele tá disponível em todas as plataformas de streaming de áudio e de vídeo também. Então, não tem desculpa pra tu não compartilhar isso daí com o empresário, com o gestor, com o coleguinha. Bora cuidar. Bora rampar. E bora rampar. Simbora.